Vamos lá, pessoal, voltando aí após um cafezinho, uma aguinha, a um descanso, né? A gente vai falar agora um pouco de séries de pagamento, ok? O que seria isso aqui? Lembra quando você vai financiar um carro ou vai em uma loja comprar alguma coisa? É mais ou menos isso aí. Nós vamos aprender a fazer o cálculo do quê? De duas situações. Se eu vou financiar um bem, né, de consumo lá, que custa hoje o valor dele à vista, tipo R$5.000, mas eu vou parcelar ele em 24 vezes, né? Vou aprender, nessa aula aqui nós temos que aprender o que? A calcular o valor da prestação. O que você vai ter que perguntar para o vendedor? Qual a taxa de juros utilizada? Eu tendo o valor da taxa de juros, em quantas prestações eu quero fazer e o valor que eu estou financiando hoje, eu vou conseguir ter esse valor de cada parcela. Ou ao contrário, eu chego lá, o vendedor fala para mim assim, não, você pode comprar aqui esse televisor aqui que custa R$2.000, mas você vai pegar, desculpa, ele não vai falar o preço de R$2.000, não, compra em 10 vezes de tantos reais, cento e poucos reais, por exemplo. Aí você vai aprender, vai perguntar para ele qual a taxa de juros que a loja está utilizando. E aí você vai saber que se você fosse comprar à vista, quanto você teria economizado. Então, esta aula é bastante importante, vai ter umas fórmulas um pouquinho mais elaboradas, mas vamos trabalhar passo a passo para não termos problema. Calculadora na mão, né, prestando atenção, vão rever o vídeo se houver necessidade várias vezes, tá? Para a gente não ficar nada de dúvida, é bem tranquilo. Tranquilo? Séries de pagamento então. Este estudo busca o entendimento das operações financeiras que envolvem pagamentos ou recebimentos parcelados. Nós vamos trabalhar com operações pós-antecipadas. Vamos ouvir falar muito também de antecipadas, mas nós vamos trabalhar basicamente com as pós-antecipadas. O que isso quer dizer, professor? Sabe aquele termo do mercado que fala assim, a primeira só em 30 dias? É mais ou menos isso aí. Você vai comprar, quando você vai a uma loja, né, vai financiar teu carro, vai comprar a tua televisão, você já recebe ou o boleto lá, né, ou vão mandar para você o boleto das prestações. Você às vezes leva o seu bem sem comprar, sem pagar nada, né? Então, a primeira somente em 30 dias. Mas, basicamente, né, graficamente, é isso aqui, ó. Olha lá, ó, operações pós-antecipadas, início do pagamento. A ilustração acima mostra a compra de um bem no instante zero e suas prestações vencendo ao final do primeiro período. Então eu comprei ele aqui, ó, no momento zero. Vou pagar alguma coisa aqui? Não, porque elas são o quê? Pós-antecipadas. Eu vou pagar a partir do primeiro período. Esse período pode ser anual, pode ser mensal. Nós estamos acostumados mais com o período mensal quando nós falamos em financiamento, né, e parcelas, ok? Então já vamos à nossa fórmula. Não vamos perder muito tempo. Olha essa fórmula e fala, meu Deus, como é que a gente resolve isso? Tranquilamente, por partes, nós vamos fazer o comentário aqui, não vai haver problema. Estou apresentando essa fórmula aqui. A fórmula para realizarmos operações pós-antecipadas é essa. Professor, não entendi nada. PV é o nosso valor presente, é quanto o bem custa hoje, né? Esse PMT aqui, ó, valor da parcela. Esses termos aqui são em inglês, né? Utilizado, quem conhece um pouquinho, né, da HP12, vai utilizar esses termos aqui. Nós não temos esse recurso, vamos trabalhar com a calculadora nossa simples, com o auxílio, tá vendo aqui, ó, 1 mais I elevado a N? Nós vamos precisar sim da nossa tábua financeira, né, da nossa tabelinha lá, para não termos problema. O professor vai trabalhar com essa fórmula? Não, uma bem parecida, que é essa aqui. Por conveniência, utilizaremos o coeficiente de financiamento. Então, o que nós temos que aprender? A trabalhar com esse coeficiente. Nós vamos aprender a calcular esse coeficiente. Eu tendo esse coeficiente, notem aqui, ó, aqui tem valor futuro, né, valor presente, desculpa, tem valor de parcela? Não, aqui eu só vou precisar da taxa e do período. A taxa de juros que a loja me cobrou foi de 5%. Aí eu falo, bom, se é 5% ao mês, eu quiser parcelar em 5 meses, 10 meses, eu vou lá, calculo o valor o coeficiente de financiamento, pego o valor desse bem hoje e consigo calcular o valor das minhas parcelas. Então, a partir de hoje, a gente não vai ficar lá falando para o vendedor, mas se eu parcelar em 10 vezes, quanto que eu vou pagar? Tanto. Não, você vai simplesmente perguntar para o vendedor qual a taxa de juros
que a loja está utilizando, coisa que muitas vezes eles não nos falam, ok? Então, para a gente não cair mais nisso, taxa de juros 6%, qual é o investimento que dá 6% de rendimento hoje? Né? É muita coisa, então a gente tem que começar a tomar cuidado com os vendedores. Mas paga-se pouquinho, a gente nem sente. Tá, mas se você poupasse esse pouquinho, mesmo que seja um rendimento menor, você de repente vai obter, né, ao final, o quê? Como que eu posso dizer? Um ganho melhor, uma vantagem melhor, ok? E é o que nós vamos aprender a fazer aí um pouquinho. Coeficiente de financiamento, então, é igual a taxa dividido por quem? 1 menos o 1 dividido por 1 mais I elevado a I. Já vamos ao nosso exemplo, tá? Porque a maioria já fica com medo desta fórmula aí e não tem por que ter medo. Olha só a situação aqui. Uma pessoa obteve um empréstimo de R$7.000 para ser pago em 4 prestações iguais, com juro composto de 8% ao mês. Qual o valor de cada prestação? Toma cuidado aqui, porque fala, professor, é juro composto, eu posso pegar os 7.000, aplicá-lo durante 4 meses, né, a 8%, eu tenho lá um valor, um montante, aquele valor todinho, que eu vou pegar e vou parcelar em 4 vezes, divido por 4 é o valor da parcela. Não é assim que funciona. Deem uma olhada na apostila, vocês vão ver, né, as explicações melhor lá, de que não é bem simples assim, ok? Por quê? Porque se eu já dei um valor para o meu credor, se eu já paguei uma parte, quando ele for incidir os juros novamente, ele tem que incidir os juros sobre o quê? Sobre o meu saldo devedor, não sobre os 7.000 que eu estou devendo aqui. Vamos supor, vamos colocar lá que com os juros deu 8.000, então eu vou pagar 4 parcelas de R$2.000, em cima de 7.000 que eu peguei emprestado. Poxa, no primeiro mês eu dei 2.000 para ele, então eu fiquei devendo só 6, eu não tenho que pagar os juros em cima dos 7.000. No segundo mês, dei mais 2.000, estou devendo apenas 4, vou pagar juros em cima de 7, consegue entender isso? Né? Então, para não ter esse tipo de problema, você vai pagar os juros sempre sobre o saldo devedor, ok? Vamos fazer esse exercício aqui, vamos à lousa? Então, olha só, coeficiente de financiamento nós temos aqui, passado já, o valor presente, o valor que eu estou financiando hoje é de R$7.000, durante 4 meses, são 4 parcelas, vou ter o período de 4 meses. A minha taxa está aqui, 8% ao mês, já transformada, né, convertida aqui na taxa unitária, 0,08. Como eu disse, toda vez que eu utilizar a taxa dentro da minha fórmula, ela tem que estar na sua forma unitária, ok? Professor, e esse 1,08 aqui? É o 1 mais I, 0,08 com mais 1 dá 1,08. Elevado a 4, eu já fui na nossa tabelinha lá, na nossa tábua lá, financeira, e já vi que se for 8% durante 4 meses, ele vai dar o quê? 1,36049. Já está aqui. Agora nós vamos jogar na fórmula. Eu tendo esse coeficiente de financiamento, que é o que nós vamos encontrar, que é a fórmula que nós falamos lá, eu vou ver aqui, o valor da parcela é igual ao valor financiado, que é o valor presente no caso, multiplicado por esse coeficiente de financiamento. Então, eu tendo esse coeficiente de financiamento, basta eu multiplicá-lo por quem? Pelo valor financiado. Ok? Então, vamos lá, vamos utilizar a nossa fórmula aqui. Coeficiente de financiamento, eu vou usar valor presente? Não, vou usar apenas o quê? O meu I e o meu N. Então, vamos calcular. O coeficiente de financiamento é igual ao I. O I é em taxa, hein? Quantos que é? 0,08. Dividido por quantos? Olha só, o 1 menos o 1 dividido por quem? 1 mais I elevado a N. 1 mais I elevado a N nosso nós já temos aqui. O que significa isso aí, professor? Período de 4 meses, a taxa de 8% ao mês. Então, eu já tenho aqui o valor nosso. 1,36049. Agora que vem aqui a nossa atenção. Vamos pegar a calculadora, né? Toda vez vai ser assim? É assim para todos.
Então não tem por que se preocupar. Olha lá e fala, meu Deus, por onde que eu começo? Né? Quem tem um pouco de dificuldade de matemática fala, por onde que eu vou começar isso? Olha só, esse está dividindo por tudo isso aqui. Esse está subtraindo tudo isso aqui. Então, primeiro eu faço essa divisão. Pega aí na calculadora 1, dividido por 1,36049. Vai dar um número enorme, tá? Após a vírgula aí. E o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar apenas 5 valores após a vírgula, para ficar padrão. Então eu vou fazer essa divisão aqui, vai dar aquele número enorme lá. Vou colocar após a vírgula, 5 dígitos. Então vamos lá. 1 dividido por quantos? 1,36049. Quantos que deu? Até lá eu vou fazer o quê? Eu vou repetir, ó. CF é igual a 0,08. Bem passo a passo, ó. Bem repetitivo. Menos o valor dessa divisão. Quantos que deu essa divisão aí? 0,73502. Eu disse que colocaria apenas 5 dígitos após a vírgula, para facilitar aí o nosso cálculo. Agora, olha só, o que eu tenho que fazer? Dividir, mas por todos eles aqui. Então, eu vou fazer agora essa subtração nossa. Então, coeficiente de financiamento é igual a 0,08, dividido por quantos? 1 menos esse valor, eu vou obter quantos? 0,26497. Novamente, utilizei apenas 5 números após a vírgula, né? 5 dígitos aqui nós colocamos. Quantos que dá agora? Vou pegar lá, 0,08 dividido por quantos? 0,26497. Eu vou obter então o meu coeficiente de financiamento igual a quantos? 0,3192. Esse é o valor do meu coeficiente de financiamento. Tranquilo, eu tendo o coeficiente de financiamento, basta voltar aqui, ó. Eu disse que o valor da minha parcela é igual ao valor presente, quer dizer, o valor que eu estou financiando, multiplicado pelo coeficiente de financiamento. E qual é esse valor que eu estou financiando? Os R$7.000. Então, o valor da minha parcela, PMT é a parcela, é igual ao valor que eu estou financiando. Quanto que eu estou financiando? R$7.000. Vezes o coeficiente de financiamento, 0,30192. Feito essa multiplicação, eu vou obter o quê? O valor de cada parcela. Vamos lá, por partes aqui então. 7.000 vezes 0,30192. Vou ter então o valor da minha parcela de R$ 2.113,44. Ok? Esse é o valor então da minha parcela. Se eu financiar R$7.000 a uma taxa de 8% ao mês em 4 parcelas. Ok? Ah, professor, e se fosse 24 meses? Se for em 60 meses? A nossa tabela lá tem, né? Você vai pegar a taxa de juros, vai pegar o valorzinho lá, ó, que você encontrar, pegar o 1, dividir, esse subtrair o resultado desse aqui, da mesma forma que nós fizemos. Tendo coeficiente de financiamento, eu consigo achar o valor da minha prestação. Claro, se eu estou financiando algo, eu tenho que saber o valor que eu estou financiando. Ok? No caso aqui nosso, R$7.000. Tranquilo? Vamos aqui, ó. Somente a resposta, então. Resolvendo, como nós fizemos já, o valor de cada prestação será de R$ 2.113,45. No caso aqui, nós arredondamos, né? Lá no cálculo deu 44, professor, porque nós arredondamos. Okay? Independente de como você for arredondar, vai dar essa diferença aí, né? Por conta dos cálculos um pouco mais elaborados que a fórmula exigiu. Ok? Um outro exemplo aqui então, agora, olha assim, ao contrário. Aquela hora eu dei o valor que eu estava financiando, né? A taxa de juros, o período, e pedi o valor da parcela. Nesse exemplo aqui, ó, suponha que lhe seja oferecido um bem que custa 4 prestações mensais de R$1.000. Qual o valor presente deste bem? Supondo que a taxa de juros praticada no mercado é igual a 10%.
Olha só, pessoal. Ele está falando o seguinte: você financiou algo que o vendedor falou para você, ó, fica 4 parcelas de R$1.000. Aí você olha, porque geralmente eles vão te empurrar, vamos dizer assim, o produto financiado. Ainda mais com uma taxa de juros alta assim, às vezes não compensa nem ele, né, lhe vender à vista esse produto. Aí você vai pensar, bom, se é 4 prestações de R$1.000, quanto que custa esse produto, a taxa de 10% ao mês, quanto que ele custaria se eu fosse comprar ele à vista hoje? E é isso que você vai chegar para o vendedor, e apresentar, falar, mas se eu pagar à vista eu vou pagar tanto, com essa taxa de juros, né, dentro dessa condição aqui, à vista sairia tanto. Quanto de repente nós pagaríamos por esse produto? Vamos fazer o cálculo aqui? Vamos lá. Lembrando, nós precisamos do coeficiente de financiamento. Então vamos calcular esse coeficiente de financiamento aí. Vocês podem ver que o padrão é o mesmo, né? Não muda muita coisa, ok? Vamos lá. Primeiro coeficiente de financiamento. Qual o valor presente? Eu não sei o valor presente, não foi me apresentado o valor presente, né? É o que ele, justamente que ele perguntou, se eu fosse pagar à vista. Mas ele me deu o valor das parcelas. Quanto que é o valor dessa parcela? R$1.000. Em quantas parcelas ele está me cobrando, né, de R$1.000? 4 parcelas, então 4 meses. Período de 4 meses. Opa, desculpa, 4 meses aqui não, né? Vamos lá. Atenção, aqui é taxa, né? Período N, 4 meses. Ok? Vamos prestar atenção aí para não cometer esse tipo de erro, hein? A taxa é de 10% ao mês. Já vamos transformar em taxa unitária, 10% ao mês. Se você pegar na calculadora 10 e dividir por 100, né? Como nós já vimos, vai dar o quê? 0,1 ao mês. Sumiu então o símbolo de porcentagem aqui. Coeficiente de financiamento, 1 mais i elevado a n. Eu vou pegar esse 1 mais i elevado a n, aqui ó, 1 mais o i elevado a quantos? A 4. Eu vou pegar na minha calculadora aqui, ok? Não vou pegar lá da nossa tabelinha não, vou fazer aqui na calculadora. 1 elevado a 4, 1,1 elevado a 4, então 1,4641. Pode ser que dê uma diferencinha aí, né, na nossa tabela, mas eu acredito que não vai dar essa diferença porque muito pouco, né, o período aqui. Tenho já o i mais i, ou 1 mais i elevado a n? Tenho, que eu vou utilizar aqui, ó, né? Tenho a minha taxa, que é 0,1, e tenho o valor da minha parcela, que eu vou utilizar depois. Isso aqui não vai entrar agora. Coeficiente de financiamento exige apenas taxa e período. No caso aqui, né, esse valor que nós já encontramos. Qual que é a taxa? 0,1 dividido por quantos? 1 menos 1 dividido pelo valor que nós encontramos aqui, que vocês aí no caso tiraram da tabela que eu forneci, da tábua financeira, 4,641. O que eu disse aqui? O que foi trabalhado aqui, pessoal? Não é para fazer essa divisão primeiro, 1 dividido por esse aqui? Então até lá eu vou repetir, ó, 0,1 dividido por quem? Por 1 menos o resultado dessa divisão. 1 dividido por esse valor, dá quantos? 0,68301. Agora eu faço essa subtração. Coeficiente de financiamento é igual a 0,1 dividido por quantos? 1 menos 0,68301. Resulta em 0,31699. Agora eu faço 0,1 dividido por este valor. Então o coeficiente de financiamento é igual a 1 dividido por 0,31699. Coeficiente de financiamento, falei que 5 dígitos, né, após a vírgula. Vai ficar quantos? 3,1,5,4,6. Tem o coeficiente de financiamento. Agora olha só, a prestação é igual ao valor financiado
multiplicado pelo coeficiente de financiamento. Qual dessas informações aqui eu tenho? Eu tenho o coeficiente de financiamento? Tenho, eu acabei de encontrar o coeficiente de financiamento. O que falta? Eu tenho o valor presente? Não, o valor presente é justamente o que ele quer saber. Mas eu tenho quem? O valor da parcela. Então, o valor da parcela, como que eu faço aqui, ó? Matemática básica, tá? Se esses dois números aqui estão multiplicando, se ele mudar de membro, no caso aqui, ele vai passar o quê? Dividindo, invertendo a operação. Então isso quer dizer o quê? Que o valor presente é igual a quem? O valor da parcela dividido por quem? Pelo coeficiente de financiamento. Se eu quero achar o valor da parcela, eu pego o valor financiado e multiplico pelo coeficiente. Se eu quero saber o valor presente, eu pego o valor da parcela e divido pelo coeficiente de financiamento. Ok? Tomem cuidado com isso aqui. Ah, professor, eu não entendi. Então decorem. Parcela é igual ao valor financiado vezes o coeficiente. Ou, o valor financiado é igual a parcela dividido pelo coeficiente. Ok? Como que vai ficar então esse valor presente? Quer dizer, se você fosse pagar à vista, ao invés de pagar 4 parcelas de R$1.000, né? A uma taxa de juros de 10% ao mês, quanto seria esse valor à vista aí? Vamos fazer aqui, ó, R$1.000 é o valor da parcela, dividido pelo coeficiente de financiamento, 0,31546. Então, o valor presente, o valor no dia de hoje, pago à vista, né, seria de 1.000, dividido por 0,315,46, seria então R$3.169,97 aproximadamente. Notem aí, pessoal, a diferença que deu, né? Se você fosse pegar o bem e comprar à vista, você pagaria R$3.170 aproximadamente. Mas, no entanto, em 4 meses você está pagando o quê? R$830 a mais aí. Por quê? Porque a taxa de juros está muito elevada. E no Brasil hoje, com a crise, todo mundo fala assim muito em quê? Em taxa de juros elevada. Ok? Então, vamos tomar cuidado aí. É uma maneira a mais a gente se proteger para a gente não cair em situações. Ok? Vimos então, na primeira parte lá, né, da anterior, a calcular o quê? O valor da prestação, ou se me der o valor da prestação, eu calcular o quê? Né, o valor que eu financiei, ok? Tendo a taxa de juros e o período, e quantas vezes foram feitos isso aí. É importante essa parte, tá, pessoal? Eu acredito que todos nós vivemos isso o tempo todo, né? Passamos por esse tipo de situação, e com esta aula acho que já dá para entender, né, as situações ali e não cair em certos, né, golpes até ali de vendedores. A gente paga juros elevadíssimos. Ok? Agora vamos colocar em uma outra situação aqui, não mais de prestação, pagamento de parcelas, nem nada. Vamos falar de capitalização, no caso aqui também pós-antecipada. A fórmula está aqui, FAC, né, que é o que? Fator de acumulação de capital. O 1 mais I elevado a N, já está tranquilo isso aqui por conta da nossa tabuinha lá. Vai subtrair o 1 e dividir pela taxa. Bem mais simples, bem mais tranquilo. Professor, aonde que eu vou aplicar essa fórmula aí? O que quer dizer essa capitalização? Vamos lá. Olha a seguinte historinha aqui. João decidiu comprar um título de capitalização no valor de R$1.000, no qual deveria depositar durante 6 meses a partir do mês seguinte. Por isso que é pós-antecipado. Admitindo que o banco de quem João adquiriu o título paga juros compostos de 4% ao mês. Quanto ele teria ao final do 6º mês? Você nunca falou assim, eu vou guardar todo mês R$200 na poupança, né? Concorda comigo que se você guardar R$200 no mês, quando for no outro mês que você depositar novamente R$200, você vai ter um juros em cima desses 200. Vamos colocar que seja, vamos pensar que seja bom a poupança, 10%. Então, no primeiro mês você depositou 200. No segundo mês, você já não tem só 200 na poupança. Você tem quantos? Os 200 mais os 10% que ele rendeu, 220. Só que você voltou a colocar R$200, né, na poupança. Você vai ganhar os juros em cima desse? Não.
juros em cima dessa segunda prestação, você vai ganhar na terceira. E esse que você depositou no mês anterior, você vai ter os juros sobre os juros. Consegue entender a situação? Então, esta fórmula, né, esse fator de acumulação aí, ele vai nos auxiliar na situação. O João vai depositar R$1.000 todo mês. Qual que é a taxa de juros? 4%. Em 6 vezes. Então, lá no sexto mês, ele vai resgatar. Ele vai pagar os 6.000, aqui ó, né? O fluxo de caixa do ponto de vista do João. Como é imposto antecipado, passou um mês, ele depositou a primeira parcela, segunda parcela, terceira, quarta, quinta. Quando ele depositar os últimos R$1.000, as últimas sexta parcela, ele vai receber já o montante, todo dele lá. Quanto que ele vai receber, né? Então, aos juros de de 4%, não é isso? Então vamos aqui, ó. Fator de acumulação, o FAQ, vamos chamar de FAQ só. A formulazinha está aqui. O valor da prestação, quer dizer, ele está pagando o quê? R$1.000 todo mês, ele está guardando. No caso aí é uma capitalização, não é mais uma dívida, ele está capitalizando o dinheiro dele. R$1.000 todo mês. Qual que é a taxa de juros que está pagando, que o banco está pagando aí? 4% ao mês. Quantas parcelas ele vai pagar? 6 parcelas, 6 meses ele vai ficar pagando. Ok? Vamos calcular então esse FAQ aí. 1 mais 0,04, que é o nosso I, elevado a 6, aqui que no caso é o nosso período. Lá olhando na nossa tabelinha nós temos 1,26532 aí. 5 número após a vírgula que nós já combinamos no exercício anterior. Olha só, então vamos calcular esse FAQ. Da mesma forma do coeficiente, né, de financiamento que nós temos que calcular, nós vamos calcular o FAQ aqui. Então, aqui eu já tenho, ó, né, 1 mais I elevado a N, que já resultou em quantos? 1,26532. Menos quantos? Menos 1. Tudo isso dividido por quantos? Pela taxa. Quantos que é a taxa? 0,04. Fazendo a subtração, então, quantos que dá aqui? 1,26 aqui menos 1, 0,26532. Se houver alguma dúvida, pega a calculadora e faça, ok? Não arrisque, façam até acostumarmos aí. Eu sei que alguns têm um pouco de dificuldade em matemática, até porque não lida com ela todos os dias, ok? Fazendo essa divisão então na calculadora, ponto 26532 dividido por quantos? Ponto 04. Quantos que deu? Ponto 26532 dividido então por ponto 04, 6,633. Este é o que? O nosso FAQ. Volta lá. Eu não estou capitalizando, então eu quero saber quanto que eu vou ter lá no valor futuro. Né? Lá ao final do meu, quando eu pagar a minha última parcela, quanto que eu vou receber? Eu vou receber isso aqui, ó. A fórmula está aqui. O valor futuro, quer dizer, o valor que eu vou receber lá no final dos 6 meses, é o valor da minha parcela. Quanto que eu paguei de parcela por mês? R$1.000. Multiplicado por quem? Pelo meu FAQ aqui, que no caso é 6,633. Então, como que vai ficar aí? Vou receber então quantos? R$6.633 ao final de 6 meses, se todo mês eu aplicar R$1.000 a uma taxa de juros de 4% ao mês durante os 6 meses, ok? Claro, pessoal, que a maioria das aplicações não dá um rendimento tão grande. Vocês viram que para pagarmos as taxas de juros são elevadíssimas, né? Isso aí nós convivemos no dia a dia, nós sabemos. Mas quando nós fazemos aplicações, dificilmente encontramos uma taxa tão boa já quanto essa aqui, ok? Vamos voltar aqui? Então, logo, o capital acumulado ao final do prazo será de R$6.633, ok? Essas variações mínimas aqui é por conta desse arredondamento que nós trabalhamos aí com os 5 números após a vírgula, né? Mas a diferença mínima. Tranquilo? Mais uma vez a importância então dessa tábua financeira nossa aí para podermos trabalhar com juros compostos e mais essa série de pagamento.
ok? A gente vai dar mais um tempinho agora, tomar mais uma água e a gente volta para encerrar a nossa aula aí com mais uns exercícios, ok? Bom cafezinho a todos, uma água aí e até mais.